Boa tarde, gente. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer ao Nibis por esse espaço e pelo evento. Estamos aqui com a terceira edição do Pátio 42 e essa mesa de debate é sobre mulheres e autopublicação. Então, a gente está aqui com a Cecília Reis, que é artista plástica, escritora, ilustradora, designer e mestra de RPG. Autora do livro Os Cavaleiros do Inverno e a Irmã da Espada. Ao lado, a gente tem a Carolina Ito, que é criadora do blog Salsicha em Conserva. Ela desenvolve uma pesquisa de mestrado sobre produção feminina de quadrinhos na internet. E ela é autora do livro Estilhaço. E Eva Oviedo, artista plástica, que lançou diversos livros, e o mais recente dela com a escritora Clara Verbuck. Então, eu queria pedir que cada uma se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de si, para daí a gente começar a entrar nesse tema das mulheres na arte e na autopublicação e sobre a autopublicação em si. Eu sou a Cecília. A minha jornada com a autopublicação, principalmente, foi porque eu comecei a escrever como hobby e, em determinado momento, as histórias estavam se acumulando no meu computador sem tomar rumo. E eu sou muito do rolê geek, eu escrevo muito ficção fantástica. Então, é um caminho que, ao mesmo tempo, no Brasil você não enxerga tanto espaço e o meio editorial é tão complicado. Então, eu parti primeiro para correr atrás do meu próprio público, de tentar lançar as minhas histórias por minha conta através da Amazon. Legal. Carolina ou Eva? Posso falar? Bom, sou a Carolina Ito, eu tenho 23 anos e eu publico quadrinhos na internet. Eu tenho um blog desde 2014, que é um blog mais de tirinhas, histórias curtas, né? E eu desenvolvi alguns trabalhos também de jornalismo em quadrinhos, né? Para os sites da revista Trip, para Caros Amigos. Eu sou formada em jornalismo, então eu tentei, em alguns trabalhos, juntar o jornalismo e os quadrinhos que eu faço mais por hobby, assim, né? E aí eu posso falar um pouco de tudo isso depois, porque são várias áreas diferentes. Belezinha. Valeu. Eu comecei ilustrando para revistas, quer dizer, nada autopublicação, né? Muito assim, texto de outras pessoas, desenho meu e impressão da editora. Mas eu acho que tinha uma necessidade de colocar coisas para fora que não estavam dentro daquele estabelecido das editoras e tal. E eu acho assim que fui indo para a autopublicação numa coisa de experimentação, principalmente, para ver se aquilo dá certo, se aquilo é legal e aí conseguir fazer isso. O mais recente, que é o Autoriando o Diabo, que é com o texto da Clara Verbuck, ela fez um financiamento coletivo do livro e a gente conseguiu imprimir e fazer, e esse é bem autopublicação mesmo, porque ela escreveu, a gente editou, diagramou, fez tudo. Esse é 100%. Enfim, mas eu acho que vamos conversando. Legal. Cecília, fala um pouquinho como foi o trabalho com esses livros de lançar os Cavaleiros do Inverno e a Irmã da Espada. Você fez tudo? Como funcionou essa história? E por que você tomou a iniciativa de fazer esses livros? Foi muito... Eu tenho uma veia de contadora de histórias desde muito pequena. Assim, é um impulso que eu sempre tive. E eu sou da área da ilustração também, eu desenhei muito, mas eu estava no momento de estudo e trabalho. Você trabalhava também num lugar ilustrando? Sim, entendi. E mexendo com design gráfico e tudo mais. Só que eu estava num momento que eu não estava conseguindo ter uma produção própria por causa dessa confusão de estudo e trabalho. Então, a escrita era uma coisa que não precisava de muito. Eu estava ali no computador já, e as coisas já estavam... Eu já tinha aquela 1 hora de folga da hora do almoço, então eu comecei a escrever ali, estudar muito, porque escrever um livro requer um certo estudo de métodos de escrita e tudo mais. E, no final, eu tinha um produto pronto que eu não tinha exatamente com quem compartilhar, porque eu não tinha público, porque eu não era muito conhecida no meio nerd, então não adianta você só botar um negócio na internet, né? E, assim, até onde eu sei, tem uma coisa meio mais dos meninos nesse meio nerd, né? Sim. As mulheres são meio que deixadas de lado. Como que foi conseguir se inserir nesse rolê, por exemplo? Um fenômeno que tem acontecido nos últimos 2 anos é justamente o levante de vozes femininas no meio geek, no meio nerd, no meio do RPG.
que são meninas se unindo e falando, olha, essa casa aqui também é nossa, a gente não vai mais abrir espaço porque a gente está sendo rechaçado em eventos ou porque os homens acham que eles têm a liberdade de poder ficar atacando a gente. A gente vai se unir, a gente vai lutar contra isso e a gente vai criar os nossos espaços. Então, eu estava envolvida nesses movimentos e foi ali que eu comecei... os movimentos abriram espaço para todas as meninas mostrarem o que elas estavam produzindo. Também acho que é uma temática um pouco diferente, né? Que os meninos eles têm uma coisa mais de desenhos super sensuais e umas histórias um pouco mais tendenciosas e tal. Que é uma coisa que a gente chama de male gaze, que é tipo o olhar masculino. Porque a gente não percebe o tanto da mídia atual que é produzido com o olhar masculino em mente, mesmo que o produto tenha a proposta de ser para todo mundo. Porque o olhar masculino é aquela câmera que desce para pegar a mulher da cintura para baixo. Então. Então, quando a gente se levanta contra isso, a gente abre espaço para as meninas fazerem o produto delas, para elas e sem o olhar masculino. Exato. Tanto que a Carolina tem uma história muito interessante. Eu gostei muito da sua pesquisa que você foi até o Vale do Jequitinhonha para fazer uma pesquisa, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu vi um pouquinho por cima, eu achei muito rico e muito importante, porque é quadrinho, mas é fora dessa temática que a gente falou, que é uma coisa talvez um pouco mais sexista, que é um clássico dos meninos nesse meio, e eu achei muito bonito assim, você colocar o olhar das pessoas desse lugar e a versão das meninas sobre essa história onde elas estão inseridas. E gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, esse livro é o Estilhaço que ela estava comentando, que foi meu TCC em jornalismo ano passado. Eu fiz uma viagem, né, para o Vale de Jequitinhonha, que é a região nordeste de Minas, né, divisa com a Bahia. E eu decidi fazer meu TCC lá, entrevistar as pessoas e transformar isso numa HQ, né, numa grande reportagem em quadrinhos. E eu me coloco como personagem, né? Eu sou uma repórter que participa da história, né? Assumidamente. E com isso eu tive mais abertura para colocar minhas impressões, né? Mesmo que seja uma reportagem, tenha meu posicionamento, minha subjetividade tá ali, né? E não tinha como ir para um lugar assim que é conhecido pelos baixos índices sociais, pela pobreza, pela seca, né? E encontrar situações de machismo, né? E o patriarcado assim sem limites. Sim, eu vi aquela questão onde tem... Mas você é a única mulher aqui? Você está sozinha? Era alguma coisa assim que te foi perguntado lá? De medo, né? De medo de sofrer estar em alguma situação perigosa, né? E também da recomendação que você recebeu sobre não sair sozinha para fazer entrevista de campo, pesquisa de campo. Isso foi em alguns momentos foi bem tenso, assim, né? Porque eu estava com um grupo de pessoas que vão lá todo ano fazer doações para e a maioria eram cidades homens. Pequenas. A maioria desse grupo eram homens. Isso eu fiquei era curiosa, eu não consegui entender. 10 homens. Tinham casais ou tipo você era realmente a única menina nessa excursão que foi até lá? Eram casais de pessoas mais velhas, assim, que Entendi. organizam essa excursão. Acho que eu era mais nova, enfim. Mas eu era a única repórter, né? Eu estava fazendo tudo sozinha. Sim. Então, às vezes eles estavam lá com as doações, como eu não estava envolvida nisso, eu já saía para falar com as pessoas, tentar conhecer um pouco da forma como elas vivem lá, né? E aí eu, às vezes, baixava o faro jornalístico, falava, ali pode ter alguma coisa. Não, eu vi também que você sozinha. pegou umas questões de algumas mulheres, daquela menina de 13 anos que comprou o espaço dela e aí ela te apresentou o quarto e tal. Eu dedico... Tem 6 capítulos, eu queria que você faça um pouquinho né? disso, que eu achei muito, muito interessante essa história da visão das mulheres que moram nesse lugar. Sim. Você ter se sentido gaijin lá, tipo, ter se sentido Nossa, estrangeira, dentro do seu próprio país, num lugar onde é de uma grande miséria e... No terceiro estado mais rico do país. Pois é. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tipo, e como isso te influenciou nesse quadrinho em específico. Tá. Enfim, acho que eu não tinha um roteiro pré-moldado, né? Nem as perguntas eu não tinha planejado, mas ficou latente assim que eu ia ter que falar sobre as mulheres, né? Então, eu dedico um capítulo só para isso,
chama As Meninas Mulheres, né? Porque lá tem muito caso de gravidez na adolescência, muitos filhos por família, ou muita mãe solteira com muitos Eu filhos. vi essa né? história também, da história do Bolsa Família, não foi isso? Sim, Quanto mais filhos tivesse, as pessoas tinham essa expectativa de ter mais filhos para conseguir mais mais benefício, renda. Sim, era bem complicado, porque você percebe que as mulheres eram o setor mais vulnerável, assim, é a que cuida dos filhos enquanto o marido viaja para procurar emprego, entende? Então, era uma situação que, para mim, mesmo razoavelmente regionalmente perto, assim, era uma coisa muito diferente, assim, né? E eu ficava sempre com essa preocupação de tentar entender como as estruturas familiares, a obtenção de renda, enfim. Aí tinha essas histórias, né? Tem muito problema com prostituição infantil. Isso são as coisas que eu coletei de dado, porque o que eu ouvi sem ter embasamento para colocar no livro era muito pior. Não, imagino. Assim, né? Eu imagino também, assim, em algum momento você teve medo de, tipo, fugir do que te foi recomendado e ir até algum lugar conversar com alguém sozinha? Teve momentos que eu me perdia das pessoas e ia saindo conversando, e uma hora eu fiquei sozinha, até numa cena do livro que eu fiquei sozinha perto de um riacho lá, e era super longe do resto da cidade, que era tipo minúsculo. Aí tinha vários garotos de bike assim, e ficavam me gritando, né, tentando chamar minha atenção. Aí você faz o que sempre faz na rua, né? Em situações em São Paulo, você fecha a cara e sai correndo, porque É meio você assustador, tem medo, né? Tipo, você quer enfrentar, mas você sabe que você não tem condição de enfrentar. Você já está em minoria e, né, enfim. E eu já era um alienígena, né? Porque japonês lá é um negócio que não existe, assim. As pessoas têm televisão, eu até ponto isso no livro, eles não são alienados, eles não são... Sabe? Mas é uma realidade completamente diferente do que a gente está acostumado. Total, é um abandono de política pública, de poder público muito intenso, assim, é uma realidade à parte, assim, do que a gente costuma conviver estando em São Paulo, né, e classe média, enfim, branca. Entendi. Eu faço questão de assumir isso como uma pessoa que não está ali com uma mente de colonizadora, mas como alguém que quer entender. Um olhar vivendo. em cima um olhar curioso em cima de uma realidade. Mas não de superioridade em nenhum momento. Assim. Entendi. Eva, sobre esse livro que você fez com a Clara agora, eu queria entender melhor como funcionou a concepção do livro. Eu tive acesso ao livro em algum momento, li um pouquinho por cima, até desculpa não ter lido inteiro. Mas eu queria que você contasse um pouco como foi a composição, como que vocês fizeram. A história acho que é mais da Clara, você fez as ilustrações, e é bem feminista. Eu vi que tem umas coisas assim bem fortes. Eu gosto muito disso. Imagino que alguns homens vão ler e vão se sentir mal ou incomodados, porque não é uma coisa costumeira, tipo, mulher com uma voz assim ativa e falando deliberadamente sobre as questões que deveriam ser super normais. Então, esse negócio da normalidade, ela falou uma coisa que é interessante. O normal é o masculino, né? A gente está acostumado a consumir coisas feitas por homens com um olhar masculino para homens tranquilamente, e a gente, quanto mulher, consome. A gente lê história em quadrinhos em que as mulheres são super sensuais, sexualizadas, elas são feitas para os homens gostarem daquele enquadramento. Ao passo que o contrário, a gente fazer coisas com um olhar feminino e de mulher, não é consumido por homens na mesma proporção, de maneira alguma, assim, mas assim, não é nem, sei lá, 90-10. A gente consome porque a gente está acostumada. E eu acho que é muito ruim que a gente tenha essa divisão e que a gente também fala assim, não, eu não vou consumir coisas porque são de homem, eu vou boicotar, mas eu acho legal a gente deixar claro de que aquele olhar está incomodando a gente também. sim, com certeza. Os grupos que eu faço parte, eles levantam essa bandeira. Vamos parar de consumir coisas de homens feitas para homens com o olhar dos homens. Mas assim, não é legal que a gente... Eu só também pego e consumo coisas de mulher. Não, com certeza. Assim, que até num primeiro momento, por uma questão de posicionamento ideológico, sim. Mas eu acho que não é uma coisa que deveria a gente caminhar para uma cisão entre homens falam com homens e mulheres falam com mulheres. O ideal de mundo que eu tenho é que a gente consiga
um olhar um pouco mais Abrangente, assim, abrangente, mais generoso. igualitário. Claro, assim, lógico, tem as especificidades. Uma mulher desenhando, uma mulher escrevendo, ela vai falar de coisas que às vezes tem São do aquela universo subjetividade feminino, é natural. Do universo feminino. Mas eu não acredito que a gente seja 100% femininas Não. e nem os homens 100% masculinos. Então eu não sei porquê. É muito antigo isso e infelizmente atual, que eles continuam com essa visão de homem que quer ver mulher gostosa no quadrinho, entendeu? Por exemplo. Sabe uma ou coisa no que- livro ou uma coisa assim. Na literatura isso é mais amenizado. Imagino que no quadrinho isso é muito mais dramático. Na literatura é uma coisa talvez um pouco mais poética. A gostosa da história nem sempre era uma gostosa. De repente era uma Sim, mulher mas rechonchuda e ainda tal, mas assim, uma mulher tem uma coisa também um idealizada e pouco tal. machista arraigada ali na questão, né? E aí, quando a mulher se coloca numa posição de criar coisas, não todas, mas uma boa parte, é um pouco mais humanizado. A gente não está aqui criando nem literatura, nem quadrinho, nem nada que seja o homem ideal, tipo Sabrina, sabe aquelas coisas. Não, assim. pelo amor de Deus, Não, ninguém então precisa ele de veio Sabrina. maravilhoso e a gente idealiza o príncipe encantado e nem heroína também. Não, Porque, também assim, não. Não, eu sou perfeita e é isso aí. Os homens estão todos aqui para me servir. Sou empoderada. Então ele tem o livro e aí eu falo pela Clara que infelizmente não pode vir. Não é uma heroína, não é a feminista ideal. Ela não está dentro do feminismo. Putz, é assim que as feministas pensam. Ele tem um feminismo Radical. não é longe Radical não é de legal, assim. de ter um posicionamento. Eu acho que, é claro, ela tem o trabalho dela no lugar de mulher, que é uma coisa mais assim analítica, discursiva. Em literatura, a gente está trabalhando sentimentos, a gente está falando de como é que a gente sente. Isso pode ser legal, isso pode não ser legal. A gente tem sentimentos de fragilidade às vezes, a gente tem sentimentos difíceis de lidar, e é para isso que a gente tem a arte, para colocar as coisas desse jeito. Então, dito isso, o livro começou assim. Ela vinha com uma história toda da personagem, que é uma personagem que eu acho que é identificada como feminista, porque ela reflete os novos tempos. A Clara, ela está escrevendo, ela tem uma personagem há muito tempo, acho que em 2007 o primeiro livro, não lembro. E o mundo mudou de lá para cá, as mulheres mudaram, o discurso mudou, tudo mudou um pouco. Então é normal que os personagens que a gente traz como alter egos ou como coisas assim, eles também se transformem. A gente, quer dizer, eu mesma não me autopublicava no impresso, mas escrevia muito blog. E se a gente ver coisas que a gente escrevia em 2007, 2006, falou, nossa, 2001, sei lá quando começou o blog, a gente era muito diferente. Então tem essa mudança mesmo, essa evolução, acho. E, enfim, aí ela vinha com essa história e ela fez um projeto de financiamento coletivo que incluía 5 ilustrações coloridas. Aí falei, putz, mas foi meio assim, vamos fazer um projeto aqui meio solto para começar o financiamento e ir em frente. E aí quando a gente começou a fazer o livro, começou a se ver limitado por, putz, mas se tem que ser colorido, e aí assim, tem um custo diferente. Quem se imprime, quem não sei o quê, é um mundo à parte. Como é que tem que fazer? Aquela coisa prática. Para a gente ter 5 lâminas coloridas não existe, né? Existe ou 8, ou 6, ou não sei o quê. Senão você vai ter aquela lâmina solta no meio do livro com um custo absurdo e não faz sentido nenhum. Então a gente vai ter que colocar uma lâmina aqui, um colorido aqui o verso a gente coloca colorido também, não coloca, enfim. Umas limitações gráficas que começaram a incomodar. E a gente também não tinha grana para fazer o livro inteiro colorido. Daí, a partir dessa limitação, a gente pensou, vamos fazer as ilustrações preto e branco, que a gente barateia e a gente põe mais ilustrações. Legal. Aí, quantas ilustrações? 20? 10? Não sei, vamos orçar. Aí eu liguei para a gráfica e falei, se tiver escrito, desculpa a minha ignorância completa no assunto, eu nunca tinha autoimprimido nada, a minha experiência assim, Eva, você pode fazer uma ilustração? Posso? Pois não, está aqui a ilustração, está aqui o arquivo JPEG, sei lá, o TIFF, e vocês se viram com a gráfica, não tem nada com isso. E você começa a entender assim, as peculiaridades do meio livro e possibilidades e limites
consequentes. E a possibilidade que eu vi ali é que tanto faz se eu escrevesse letrinhas ou se eu imprimisse desenhos, ele ia ter o mesmo custo. Sim. Aí, o projeto, ao mesmo tempo que complicou 100%, achou o rumo que a gente queria que ele tivesse encontrado. Que é, então a gente pode misturar desenho com texto? Pode. Então a gente pode começar a história contando um texto, colocar um negócio desenhado e continuar o texto? Pode. Que nem história em quadrinhos? Sim, só que tem uns balãozinhos, porque né, a gente não é de quadrinhos. E aí foi começando enfim, não tem um planejamento, percebe que não tem planejamento nenhum. A gente foi tipo, uau, dá pra fazer isso, que legal. Foi primeiro projeto que vocês fizeram juntas e acho que o primeiro projeto assim de lançar um livro, né? E outra coisa que eu queria entender também, como que foi essa história do crowdfunding? Duas mulheres resolvem lançar um livro. Como que foi a aceitação disso? Cara, na verdade, assim, eu não participei do processo do financiamento coletivo. A Clara, ela tinha como assim, era um livro dela, e ela tinha me colocado como ilustradora, porque eu fiz as capas dos relançamentos dos livros dela, e a gente tem um livro que a gente fez juntas, que é o Na Senhora da Pequena Morte, que é um livro de artista, tiragem limitada, que saiu pela editora do Bispo, que, aliás, foi um problema porque era 100% limites. E não foi uma coisa que vocês fizeram 100%, né? Tinha uma outra pessoa fazendo. O editora do Bispo era da Pink Weiner, e ela foi fazendo, mas tinha muita limitação, e tinha muita coisa criativa também, mas ele tinha uma série de limitações. Porque ele queria que fosse de uma certa maneira. Da gráfica. Então, ele é um projeto de nós duas, mas ele não é um projeto com edição nossa. E aí o financiamento coletivo era assim, a Clara vai fazer um romance e vai ter 5 folhas de ilustração. É isso aí. Foi super bem sucedido. Isso sobre o Toreando com o Diabo? Esse é o Toreando com o Diabo. Ok. Isso. Super bem sucedido, foi tipo do Catarse, na época bateu algum recorde, ou de rapidez, ou de arrecadação, não lembro, e deu super certo. O problema é que a gente empacou na história do putz, olha quanta coisa parte legal da publicação. Como é que a gente vai fazer? Porque a gente tinha prometido uma coisa e de repente a gente mudou de ideia. Que as duas geminianas e tinha um brinquedinho novo na mão. Coisas de mulher. É muito legal isso aqui, vamos virar. E tem todas as partes difíceis da coisa, que estamos sozinhas, nós duas, e a planilha de Excel, entendeu? Então, tipo, também não é muito fácil. Mas, enfim. Legal, muito bom. Nossa, eu fiquei tão... achei tão legal essa história que eu fiquei sem mais questões para fazer agora. Cecília, você queria falar mais alguma coisa sobre essa história da mulher nessa história de comics e tal? Porque eu sei que tem... Eu já vi vários fóruns de meninas reclamando muito sobre casos super agressivos e super extremos de machismo. Então, assim, eu vejo que, realmente, eu gosto muito de fanzine, eu esqueci de me apresentar, lembrei agora. Eu tenho uma marca chamada Vadia Project e, através dela, eu lanço as minhas ilustrações em forma de camiseta e moletom. E tenho os meus fanzines, que são coisas assim, como a gente estava falando, coisas de menina e tal, não sei o quê. Eu tenho umas coisas que são muito, tipo, uma visão masculina, mas no meu ponto de vista. Então, assim, tem gente que lê o fanzine e fala, nossa, pesado, né? Tipo, ninguém imagina uma mulher escrevendo uma piada como essa, por exemplo. Tem coisas de questões sexuais, de paquera, de flerte, enfim, questões cotidianas, tem um que chamam shitheads, então são coisas que a gente costuma ouvir o colega da firma, acho engraçado falar firma, o colega do trabalho falando, tipo, ontem eu saí, fui numa casa não sei das quantas, peguei uma mulher, não sei o que, prostituta, nanana, e o cara acha super bacana, tipo, cara, isso não é super bacana, isso não é um assunto para você ter, por exemplo, no refeitório da empresa, sabe? Tipo, a gente é obrigado a ouvir isso desde sempre. Então, eu acabo transformando isso tudo em uma grande piada. Tem homens até que leem o meu fanzine, eles falam, nossa, mas é meio ofensivo isso. Eu falei, olha, se você está se sentindo ofendido, eu acho que você precisa rever seus conceitos. Porque
são comentários que homens não legais fazem. Então, se você está fazendo esse tipo de comentário, é melhor você rever os seus conceitos. E eu vi, eu andei pesquisando faz um tempo já, eu gosto muito dessas coisas também, de nerds e tal. E eu vi que as meninas reclamam muito dessa história. Quando tem uma menina que desenha, ou quando tem uma menina jogando RPG, ou quando tem uma menina nesse rolê todo, ela é sempre minoria, a ideia dela é sempre a última que vão ouvir, ela começa a falar, o cara vai lá e corta, fala em cima. Então, assim, eu acho super importante que tenham meninas na ilustração, no quadrinho, em tudo, porque, como foi falado aqui, tenha essa coisa, claro, mais feminina, mais doce e tal, em publicações, como também tem o meu caso, que é uma coisa mais agressiva. Então, esse papo da agressividade, por exemplo, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque a agressividade é usada para calar mulheres. Então, é isso que é uma coisa que me incomoda muito. Sim. E eu acho muito importante talvez esse primeiro grito, como é o texto que eu vejo da Clara, que é uma coisa mais um grito feminino, e talvez depois quando isso se tornar uma coisa mais normal, a gente seguir uma linha mais, não sei. Quando a gente conseguir o espaço, né? Porque o momento, principalmente agora nerd, que tem acontecido muito, é as meninas partirem de ponta de lança mesmo. É tipo, expor o homem que é tosco, expor a violência que acontece nos espaços, expor as microviolências, que são piores ainda, porque elas são disfarçadas de comportamento comum. Mas, tipo, por exemplo, você chamar uma mulher de agressiva porque ela está falando alto, é machismo. Porque você não faz isso com o cara que fala alto. O cara que fala alto, ele está agindo no espaço dele de impor a opinião dele. Agora, a mulher é louca, a mulher está sendo agressiva, a mulher está sendo histérica. Olha o fulano, ele é fodão. A mulher está sendo ofensiva, enquanto eu tenho que ficar aguentando os caras no meu serviço falando alto de tantas mulheres que eles pegaram durante a noite, porque eles estão num espaço normal. Agora, é engraçado que na arte parece que assim, essa agressividade você só é consumida enquanto produto por homens se você for agressiva. Porque aí você passa para o lado mais punk, sim, mais transgressor e mais não sei o quê. Essa parte assim, suave, subjetiva, é muito difícil. Eu tenho agora saindo um pouco do livro, na banquinha e tal, desenhos e tal. Cara, aquarelinha, não sei o quê, nem olham. Não, e justamente eles usam para criticar seu trabalho, né? Falar, não, eu não gosto disso, que é muito feminino. É muito feminino. Agora, assim, a gente está cansada de consumir coisas que são agressivas masculinas. Por que é que vocês não podem olhar um pouquinho por esse negocinho aqui? Porque se você for ver, tanto faz ser feminino ou ser masculino, ele tem alguma coisa ali que é de sentimento, que é de subjetividade. Não porque tem uma menina desenhada que você, homem, não pode colocar ela na sua casa, entendeu? Assim como a gente coloca, de um monte de artista, homem, coisas masculinas. Controversas. E eu acho que o contrário também poderia ser. Eles usam muito a feminilidade para atacar o meu trabalho escrito. Porque o meu livro é principalmente uma jornada emocional. Você tem que acompanhar a protagonista e topar, vivenciar as coisas que ela está vivendo. E muitos homens leem meu trabalho e falam, não acontece nada. Ou... não, história morna. Porque a parte emocional, a jornada emocional do personagem é descartado, porque isso é muito feminino. Não, uma coisa assim, sabe? Então, eu acho isso tão complicado. O meu trabalho, no entanto, ele é super agressivo, mas ele não é tão aceito assim pelos homens. Porque eu tenho um rolê de grafite também, que é a mesma coisa, super agressivo. E ainda assim, não caiu nas graças das pessoas. Tem muitos caras que falam, mas você é tão bonitinha, você faz um trabalho tão agressivo. Eu falei, cara, dentro de mim, é isso que tem dentro de mim. Cuidado. Se te incomoda, então não anda comigo. Não olha, não gostou? Não olha. Parece que tudo, na verdade, é motivo para silenciar uma mulher, né? Se ela é delicada demais, se ela é agressiva demais. Aí eu escuto outros comentários também. Tenho colegas maravilhosas que fazem trabalhos lindos, que são rostos de meninas com cabelo super fofo, cheio de flores, pintam várias flores, passarinhos e não sei o quê. São trabalhos maravilhosos, cara. Aí falam, não aguento mais uma menina fazendo grafite, pintando florzinha. Aí apareço eu, pintando o dedo, pintando um monte de coisa agressiva, olho cheio de olheira, fumando cigarro, bebendo e mandando todo mundo se fuder. Nossa, você é muito agressiva. Então o problema, na verdade, não é se a gente é muito fofa ou se a gente é muito agressiva. Eu acho que o problema é porque a gente é mulher. No meu último trabalho eu fiz uma mistura dos dois, que é um pratinho assim, com uma menina super bonitinha de florzinha fazendo dedo. Adoro!
Quem sabe funcionasse, mas eu Quem acho que sabe não, assim, porque né? eu ainda continuaria sendo mulher. Então, eu acho que assim, a gente volta de novo nessa história, que falam, ai, mulheres histéricas. Eu tive num show de punk, Riot Girls, esses dias, e tinha uma menina que começava a música, eu sou histérica! E é isso, eu acho que esse é o momento da gente talvez ser histérica. Quando entenderem que sim, a gente existe, sim, a gente tem voz, quem sabe aí a gente possa entrar num nível e conversar todo mundo dentro da igualdade. É igual a história da Marcha das Vadias, né? Tipo, Exatamente. já que chamam a gente de vadia, vamos pegar isso pra nós e transformar em outra coisa, né? Tipo, Claro. Vamos subverter esse conceito. É o assim. que eu tô fazendo, tanto que eu tenho Uhum. amigas que não me chamam mais de Madô, tenho amigas que me encontram e falam, ei, vadia! Porque eu sou a Sim. Vadia Project. E eu não acho, por exemplo, você vê um cara e fala, ele é vadio. Você imagina que é um cara que não faz nada da vida, um menino preguiçoso, que anda de skate, sei lá, muito doido. Não é um Agora ataque, você fala né? de uma menina, é vadia. Cara, você acha o quê? Que ela Sexual. sai com vários caras, que ela se prostitui, que ela usa drogas, sei lá. Ninguém nunca vai pensar, é uma menina preguiçosa, ela fica em casa desenhando, talvez. Ou sei lá, ela não quer trabalhar, ela fica em casa lendo livros. A grande Não. questão é que o momento da produção feminina ainda é, e ainda vai perdurar durante muito tempo, um movimento de resistência e de briga. Porque o seu espaço não está garantido em lugar nenhum. E se está sendo garantido é porque alguma mulher está tomando a porrada no seu lugar. Com certeza. A gente tem meninas ficando muito doentes na comunidade nerd porque elas são a ponta de lança. Tudo que acontece cai em cima delas, elas passam mal, elas somem, elas passam 3 meses na cama tomando remédio, porque ninguém aguenta, velho. E aí É muito aparece um cara pra cansativo. falar assim, foda-se, É. né? Agora, Não existe machismo. Desculpa mudar de assunto. Sobre vocês também se autopublicam, né? Vocês editam e fazem a coisa toda. Como é que é a distribuição disso? Porque assim, como é que é a venda? Como é que tá sendo chegar nos lugares? Porque assim, a gente participa de várias feiras, várias coisas, mas eu estou vendo surgir uma tendência de, sei lá, feiras e espaços de mulheres vendendo coisas para mulheres. Eu vejo isso muito dentro do rolê das meninas punk. Eu Os tive quadrinhos também. Então, eu acho maravilhoso isso. Inclusive, eu fui em vários. Tem um que chama Maria Bonita. O último que eu fui chamava Para Visibilidade Lésbica. Tinham várias manas com trabalhos incríveis de fanzine, de ilustração. E cola só a homem, banda não. de mina. É só mais mulher. Maravilhoso, mas assim, acho super legal isso. Mas por que que isso não extrapola, não sai dali, sabe? Eu acho que é uma pena que seja ainda meio contido ali. É porque realmente quando você isola o espaço, você não tem mais que ficar discutindo com o homem, né? Porque parece que a gente está exagerando, mas discutir com o homem é uma coisa que acontece o tempo todo e consome uma energia tremenda. E às vezes você não quer discutir com o homem. Tipo, a gente está numa palestra que chama Mulheres e Autopublicação. Exato. Por quê? Para eu falar de autopublicação, alguém tem que vir e botar mulheres na frente. Porque o espaço de só autopublicação vai vir aquele bando de homem que está rodando no circuito aí, tem o mesmo tempo que eu, só que eles aparecem e eu não. Então, a gente precisa cansou isolar. também de esperar a aprovação do homem. A gente tem que já é tão isolar para a gente difícil. conseguir falar de outras coisas. É. Para eu falar de não ser mulher, eu preciso estar no espaço só de mulheres, porque aí eu posso falar de fantasia, autopublicação, literatura, produção. E mesmo quando é para falar de mulheres, acho que já foi na Comic Con, não sei, recente, assim, que tinha uma mesa sobre produção feminina e chamaram 3 caras e uma mina. Então, eu ouvi Pra falar falar disso, eu de queria de saber. produção Você esteve lá? Não estava. Eu queria muito saber Mas mais eu fiquei, detalhes gente, dessa é surreal história. isso, não tá Alguém me perguntou acontecendo. também, mas não vai ter nenhum homem nessa mesa? Eu falei, olha, por mim teria, mas eu não consegui pensar em nenhum homem que pudesse fazer parte disso. Não que eu não conheça caras legais. Sim. Mas eu falei, cara, não sei se talvez ele ia ser desacreditado ou se ia ficar meio estranho. Eu falei, quer saber? É um lugar de fala o rolê que não das é pra manas, homens. das minas. Então vamos deixar só a mulher falando do assunto, porque... Quando tem só homem no palco, ninguém pergunta por que não vai ter uma mulher ali. Então, muito eu no difícil, grafite foi- questiono sempre. Todo festival, todo evento, toda coisa que tem, eu tenho amigos super legais e, tipo, vão em rolês pintar e eu falo, mas quem é a mina que vai pintar? Porque ninguém me chamou. Mas quem vai? A fulana vai, não vai. Mas só tem menino? Vou mandar um e-mail para começar e falo, ai, Madô, não vai começar a discussão. Não vai causar. Eu falei, mas não vai causar. Como vocês fazem uma coisa, o grafite não é masculino mais. Já foi. Mas ainda existe muito machismo dentro do grafite. Eu falo, como que eu não vou me levantar e questionar?
O problema não é o meu trabalho não ter sido escolhido para estar lá, mas o problema é não ter nenhuma menina lá pintando. Agora, a minha pergunta era mais assim, vocês sentem que o trabalho de vocês é consumido também por um público masculino em menor Então, escala? eu não Em sinto. alguma escala? Porque assim, a gente fica muito contente quando né, acontece. As histórias que estão contadas, por exemplo, nesse livro, isso que você falou é importante. Mas não está acontecendo nada. Está acontecendo coisa pra caramba. Tá. Né? Olha a gente Assim, aqui, que maravilhoso. Não. Na história do livro, é está algo. acontecendo. É mais sutil, é subjetivo, é um monte de sentimento, tem ali um crescimento do personagem, tem um desenvolvimento do personagem. Mesmo no desenho, o desenho do livro não é o mesmo personagem o tempo inteiro. Ela vai mudando de cara, porque a gente muda de cabelo, de roupa, muda de coisa. Então, estão acontecendo coisas. Só que, assim, é uma subjetividade. Talvez uma mulher entenda melhor isso, que é a menina que estava com o cabelo, está com outra, porque a gente tem essa percepção. É que nem eu brinco, às vezes, falo assim, o homem acha que só tem 3 cores de esmalte. Preto, branco, preto, vermelho e nude. E a gente sabe, assim, 50 tons de vermelho a gente consegue diferenciar. Com certeza. E, assim, mas eu quero muito que os homens leiam o livro. Não, quer dizer, eu estou falando um pouco... o livro Não, eu entendo, claro, com certeza. Porque... Mas eu queria muito que lessem, assim, para tentar entender o universo essa sutileza. feminino. O jeito que uma história é contada do ponto de vista de 2 mulheres e que, às vezes, não está acontecendo nada, entendeu? Tipo, mas eu acho que não é nem a estrutura da história. Sendo expostos, entendeu? E é isso que tem. Os homens não se entregam para a narrativa feminina. Eles não entram na cabeça do personagem, eles não estão dispostos a se projetar naquela narrativa que está acontecendo ali. Tipo, você perguntou, eu não acho que homens consomem meu livro, e quando consomem eles reclamam. Os homens não consomem meu livro, e quando consomem eles reclamam. Porque, tipo, até mesmo para o meu namorado consumir meu livro, eu tive que fazer um processo de desconstrução para ele, para explicar um pouco o que estava acontecendo. Alguém vai apanhar depois daqui. Não, ele está maravilhoso Mentira. agora. Mas foi um processo de, tipo, eu mostrava para ele no início e realmente ele não entendia, porque ele não entrava na jornada dela. Eu tive que ensinar para ele o que é a jornada da personagem feminina. O que está passando na cabeça dela. Na hora que ele entendeu, ele ficou, isso é muito legal. Mas sabe o que eu acho? Mas ele passou por um processo de desconstrução, que é difícil. Que maravilhoso, viva. É que eu acho assim, os homens, eles são homens. Nós somos mulheres e a gente, desde pequena, a gente foi educada a conviver com eles, a entendê-los, a aceitá-los e a... Que a gente era louca se falasse o contrário. Como fala? E a entender todas essas mazelas do universo masculino. Eles, no entanto, nunca foram cobrados a entender. Sua mãe está irritada hoje porque ela está de TPM. Respeite-a. Eu nunca vi um pai falando isso para um filho. Por que não? Poxa, todas as mulheres têm TPM. Eu já fui mandada embora de trabalho porque eu estava de TPM. Isso é um absurdo. Alguém poderia ter me oferecido um chocolate, poderia ter me oferecido um abraço. Ela é uma louca histérica. Eu sou uma louca histérica. Segue em frente. Mas isso não é verdade. Eu não sou uma louca histérica. Eu só tenho muita raiva porque o mundo é muito difícil. Com certeza. Então, assim... Eu tenho bons motivos. A mulher boa é a mulher bonitinha, a mulher legal. Aí o cara começa a falar, minha namorada é super bonita, minha namorada é super legal. Aí na primeira TPM, ela é uma chata, não suporto mais, meu Deus do céu, como eu termino com essa mulher? Quantos caras... Gente! Desconfiem muito de caras que falam, eu terminei com ela porque ela ficou louca. Com certeza. Todos os caras que eu conheço tiveram uma história assim, gente. E isso é totalmente uma desconstrução. A ex é sempre a louca, né? A ex é sempre uma louca, não sei porquê. Aí, O problema tipo, é da ex. tem aquelas revistas, outro dia eu recebi uma revista, um fictício de uma revista chamada Cláudio, que era Como Tornar Seu Corpo Mais Atraente para Elas Neste Verão. E tinham títulos, como aqueles títulos de revistas... Eu não sei nem como chama essas revistas feitas para mulheres sem cérebro, com essas coisas idiotas. Como Conquistá-lo em 5 Passos. E aí fizeram uma versão de uma revista chamada Cláudio para homens, tipo, 5 passos para conquistar sua gata. E tudo parecia muito idiota. No entanto, era apenas o inverso da revista que nos vendem a vida inteira, que a nossa mãe fala, olha, essa revista é incrível, olha, lê para você ver como é boa. Não é boa. Então, assim, essa é a questão. Desde pequenininha, a gente é ensinado a aceitar essas coisas. Por isso que a autopublicação é tão importante para a gente conseguir colocar para fora, e aí, tipo, no mercado, de um jeito que é uma edição nossa. Claro. Que é, assim, colocando o que você quer, o editorial é seu, o conteúdo é seu, a forma é sua, porque não dá para a gente se encaixar
embora, sei lá, essas revistas, elas tratam, por que elas tratam da mulher desse jeito? Porque elas são pensadas editorialmente, comercialmente, não sei o quê, por pessoas que não são mulheres, elas não Com são certeza. interessadas em assuntos de mulheres... não estão interessadas de verdade, elas estão interessadas assim, em vender produto, em vender ideais de beleza, em vender coisas. A gente quando se autopublica, pode dar esse olhar, embora, sei lá, anticapitalista. Eu falo, não, mas eu acho assim, capitalistas são essas revistas. Produto, entendeu? Capitalistas são essas revistas, porque eu vejo assim, uma mulher insegura, ela vai comprar essa revista, porque ela não sabe o que fazer e essa revista parece como uma bíblia, parece como um norte para a vida dela. Então, assim, essas corporações que têm interesse em ganhar dinheiro, eles não têm interesse em formar uma pessoa, por exemplo, uma mulher. Porque a partir do momento que a gente empoderar as mulheres, e tipo, tudo bem, o meu cabelo não é liso, mas quem disse que cabelo liso é legal? Eu não sou magra. Mas quem disse que ser magra é legal? Sabe? O importante não são essas questões bobas, sabe? Então, o dia que tiver uma revista realmente... que a mulher leia, comece a se aceitar e comece a se amar e se respeitar como ela é e saia de casa se sentindo uma vencedora, vai ficar só... Essas revistas existem no meio independente, né? É o que a gente faz, entende? É isso que é maravilhoso. Essas coisas. Eu tenho ouvido É o que a gente faz. Na internet, tipo, mas em papel, em meio físico, vocês conhecem quais? Revista? Ou revista, ou zine, de mulher para mulher, tipo assim, Não, sabe? eu não estou falando de grande mídia, porque, tipo, não existe. Pequena mesmo, tipo, de repente, sei lá, um zine. Eu vi não sei, porque eu nem estou zine. consumindo mais Acho que papel hoje em dia, tudo digital para mim. Putz, Em eu podia ter quadrinhos tem trazido. bastante coisa. Então, eu vi De zines quadrinhos tem incríveis bastante. desses rolês das minas do punk, das Riot Girls. Tinha um que chamava Júpiter, não sei de quem não lembro agora, mas tinha lá uma menina, tipo, eram coisas muito cotidianas, tipo, hoje acordei no Bad Hair Day. Tudo bem, não tô nem aí. Tipo, vou trabalhar assim mesmo. Sabe, tipo, engordei 5 quilos, aquele meu jeans favorito não entra mais. Tudo bem. Tipo, As pessoas, muito os homens não legal. percebem o quanto que é libertador esse pensamento, né? E assim, sabe, eu conheço mulheres que não tem nada a ver com aqueles padrões de beleza impostos pelas revistas, que eu acho elas mulheres absolutamente lindas. Eu não consigo enxergar, tipo, o cabelo dela não sei o quê, o peso da... Tanto faz. É uma mulher tão segura, tão feliz, tão tranquila, que isso tudo começa a virar uma questão muito besta. Porque assim, vamos combinar, quantos dos galãs da televisão não estão estragados hoje? Entendeu? E todo mundo, nossa, o fulano de tal é um gato. Mas será que ele é legal? Eu acho que é por isso que é tão legal a coragem do autopublicar e a gente criar o espaço para poder mostrar e consumir a autopublicação, porque quando você foge do filtro da grande mídia, do grande editor, essas histórias aparecem, né? Quando você sai do filtro, o produto ideal é o da pessoa branca, de classe média alta, com esse padrão de beleza, essas histórias aparecem. A gente fica sabendo das histórias das minas negras, a gente fica sabendo das histórias das minas gordas, a gente fica sabendo das histórias do povo que não foi para um colégio bom, do povo que não estudou literatura na federal, sabe? E nesse sentido eu acho importante nesses espaços mais alternativos e na internet que esses trabalhos surgem, mas eu acho que eu não sei, poderia ser uma pergunta aqui até para vocês da questão a maior dificuldade, eu acho, para mim, autopublicando, né? E eu tenho minha página no Facebook, enfim, meu blog, e eu fico assim, tendo retorno daquilo de alguma forma, né? Eu acho que é manter mesmo esse trabalho e ter segurança de si, assim, de acreditar no trabalho. Eu acho que, como é uma coisa solitária, né? Vou entrar na psicanálise aqui, gente. Me ocorreu uma Eu pergunta. acho muito difícil, porque tem dia que chegar você no fala, lugar. meu trabalho é uma merda e eu não sei o que eu estou fazendo. E você já é mulher, já tem essa questão de autoestima, sabe? Eu acho que para mim é o mais complicado. Tanto é que muitas começam e desistem, assim. Sobretudo nos quadrinhos, começa um blog e dali 6 meses já parou de publicar, porque não se sente segura de si para continuar e também, às vezes, não tem o retorno feedback, de repente, também positivo ou críticas positivas e só detonada, sabe? Então, me ocorreu uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante. Todo mundo aqui tem página no Facebook, né? Do trabalho. Vocês já receberam inbox de homens falando sobre questões sexuais, nada a ver com o trabalho? Não. Não. Eu já recebi Não, mas gente, eu já. mais de uma pessoa falando achando que eu era um cara.
Tipo, mas meu nome tá lá escrito, assim. Não sei de onde ele tirou, mas ele fica. Já umas 3 pessoas vieram, curto muito seu blog, cara, você é muito louco, não sei o quê. Eu, tipo, oi. Ter uma produção feminina é uma coisa de que eu faço resiliência salsichas, mesmo. né? Esqueci de falar. Porque a gente não é educado para se achar uma pessoa foda, a gente não é educado para se achar capaz. E é muito difícil mesmo você ter. Já é difícil você ter uma produção consistente que se mantenha a longo prazo, ainda mais quando fica atravessando essas dúvidas, né? Ainda mais se você é mãe, por exemplo, porque é aí que eles vão te atacar mesmo. Tipo, você está aí desenhando, quem está cuidando do seu filho? E também a mulher, a mulher tem que ser modesta, ela tem que ser tímida, recatada e do lar. Juro por Deus que tem essas questões. Sim. Sim. Direto, parece. Eu fui a um evento em BH que, tipo, o maior assunto foi esse. Assim, não, o que você está fazendo? Você está cuidando do seu filho? Mas é Nossa, acontece. É terrível. A gente trabalha com um coletivo de meninas nerds, que é o Minas de Moura e o Minas Nerds mesmo. E nesses grupos rola muito relato. E principalmente no inbox dessas páginas chega muita história. Então a gente tem histórias de terror mesmo, de meninas produtoras de conteúdo que tipo a vida delas foi destruída por ataques virtuais e na vida real. Hoje em dia a gente já tem a ferramenta e o espaço para fazer a denúncia e brigar, mas há 5 anos atrás estava completamente isolada. Há 5 anos atrás não tinha. Você sofria. Você estava sozinha ali para aguentar aquele macho escroto, e não tinha o que fazer. Eu, na época, isso em 2011, eu trouxe a Margem das Vadias para o Brasil. Na época, eu recebi comentários inbox, você faz programa, quanto é? E daí para baixo. Sendo que isso não tinha absolutamente nada a ver com o rolê. Descontextualizado. As pessoas nem sequer deram ao trabalho de ler. Como eu tenho a página da minha marca, que chama Vadia Project, eu ainda, eventualmente, recebo recados inadequados. Mas é porque fazem essa associação, entendeu? No entanto, não tem uma foto do meu rosto lá. Não tem foto alguma minha. Eu tenho ainda, mas não alimento mais tanto, um blog que chama Esquizofasia, que é o falar dos esquizofrênicos, né? E era porque eu estava numa de escrita automática, um estilo de texto mais solto e tal, era só isso. Aí eu recebia muito recado de pessoas que ou queriam me dar cura para esquizofrenia, ou de transtornados que se identificavam. Se eu fosse esquizofrênica, eu falava, mas você já experimentou tal remédio? Eu falava, gente. Ou então pessoas que tinham esquizofrenia ou se autodiagnosticaram, se identificaram, que também é uma coisa louca, querendo trocar ideias sobre aquilo. Então o nome do que você coloca é levado às vezes muito literal. Que maravilhoso, vadia.com. Tá, você acha que é o quê? Que é uma associação de vadias aqui? Tipo, não, claro que tipo não. Uma casa de prostituição. Leia o conteúdo antes de mandar mensagem, por favor. Mentira, né? Tipo. Agora, você acha que, por exemplo, as mulheres, ainda voltando para a autopublicação, a gente fica mais exposta, tipo, se a gente tivesse, assim, numa editora, sabe, Companhia das Letras, não sei o quê, a gente teria uma barreira para nos proteger dessa agressividade, dessas questões, ou desses maluquinhos, ou não, simplesmente? Tipo, não, ou até mais, porque se a gente tivesse mais exposição, teria mais agressividade, eu acho, sabe? Então, eu nunca tive contato com editora, porque, bom, meu trabalho é tão maluco que ninguém nunca se interessou em publicar, porque seria como comprar uma grande briga. É necessário. Seria como comprar uma grande briga. Mas eu imagino, assim, que se começasse o movimento de todas por uma, sabe? Tipo, você quer publicar um conteúdo X, e aí um cara te diz, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E você bater o pé, e todas as mulheres que ele quiser publicar baterem o pé em algumas questões, talvez começasse a criar uma nova consciência no mercado. Eu não sei. É uma ideia minha. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que falta muito as manas se unirem nessa questão de bater o pé. Eu acho que hoje em dia já tem lugares para você pedir ajuda. Se você chegar num lugar falando, olha, eu estou com esse projeto na editora, mas eu não estou me sentindo confortável porque o cara está me atacando com isso, isso e isso, ele quer cortar meu trabalho, o que eu faço? Vai aparecer mina advogada para te defender, vai aparecer mina editora querendo roubar você dessa editora maluca. Sim. Vai aparecer gente para te dar suporte. Tipo, olha, nessa situação eu fiz isso. Você quer conversar? Você quer sair para tomar um chá para você ficar mais calma? Então, hoje em dia... Tomar um chá para ficar mais calma é triste. Ninguém faz isso com um cara. Não mas é tipo, porque realmente quando você está ali isolada e passando por isso,
tem um sentimento de vazio, um desamparo tão grande que você precisa desse apoio. Que nem que seja uma amiga sua que vai sentar com você e falar, amiga, você não tá louca. Entendi. Você não tá maluca. Amiga, você não tá louca, a gente tá junto o cara nessa. o cara é um tosco mesmo, a gente vai resolver. Nossa, uma amiga virar pra você e falar, amiga, você não tá louca, é tão importante, gente. Se você é uma mulher, faça isso por outra mulher, porque é incrível esse apoio. Eu acho que nos quadrinhos tem um movimento bem interessante, que são os grupos no Facebook, sobretudo, né? Os INXXX, não sei se vocês já ouviram falar. É um grupo que as minas... É só para mulheres, né? Exclusivo. E elas criam toda uma cultura, assim, de divulgar a produção feminina e também formar novas leitoras, né? Para consumir a produção feminina mesmo. E é um grupo incrível. De lá saem várias coletâneas, saem várias zines colaborativas, né? E só que a gente tem... a minha leitura é de que a gente tem uma pegada mais de... tentar a todo custo entrar no mercado editorial. Assim, a gente quer mais continuar nosso trampo independente, se apoiar em situações como ela citou de constrangimento, machismo, enfim. Não, isso é muito legal. E a gente de lá sai eventos também. Eu fui ao evento em julho, né, em Belo Horizonte, sobre produção feminina, só com autoras convidadas para falar de diversos assuntos. O Ladies Comics. Só que não para falar só sobre ser mulher, mas para falar sobre ficção científica, sobre trabalhar em jornal, em empresa de comunicação, enfim. Foi muito interessante, assim. Só que não era um evento fechado para mulheres, podiam ter mais homens lá, só que no fim a gente consome e fala sobre nós mesmos. Assim. É que eu acho muito legal e é muito difícil ter esse equilíbrio entre isso. A gente publica sendo mulher, fala com mulheres, porque a gente está falando de coisas que interessam, cria um mercado de mulheres, mas ao mesmo tempo a gente não está só para isso. A gente também pode falar sobre quadrinhos em uma mesa que não seja feminina. Sim. A gente também pode falar sobre qualquer assunto. Isso que você falou. Não é que a gente... E aí a gente só vai ter mesas... só vai ter mulheres nas mesas quando a mesa for feminina. Entendeu? Eu acho importante fazer esse colocar um pé em cada canoa e ir, né? Gente, desculpa interromper. Eu queria saber se alguém daqui da plateia tem alguma questão para colocar, alguém queria perguntar alguma coisa, porque a gente acabou se empolgando aqui na conversa e vocês estão aqui para participar também, então eu queria saber se alguém queria perguntar alguma coisa ou se tem algum contraponto, enfim, alguém. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta para todos, né? Mas a Cecília falou que há 2 anos as mulheres estão mais ativas nos meios virtuais para mostrar sua arte, a sua cara, né? Uhum. Vocês acham que de 2 anos para cá o espaço virtual está mais tolerante para as mulheres, assim, está mais amigável? Eu não diria que a tolerância do espaço. Dos 2 anos para cá, as mulheres começaram a se organizar nos grupos. Então, a máquina motriz de resposta, ela apareceu. Então, agora, se tem um cara sendo escroto, a gente tem 50 mulheres para ir lá mostrar para ele tão escroto que ele está sendo. E isso é muito divertido. É muito, muito satisfatório. É importante, né? Porque quanto tempo a gente não ficou sendo atacada e ficando com isso, sabe? Sofrendo com isso sozinha. Porque não tinha nenhuma amiga para, né, levantar a voz e junto... E também não existe um feminismo, então... Assim, eu vou dar um salto, mas eu vou voltar à pergunta. Mas a questão por exemplo, às vezes você convive num meio que as mulheres não estão ligadas na discussão feminista, nos debates que a gente acompanha pela internet. Então, na internet você tem a possibilidade de encontrar pessoas que tenham esse background e possam dialogar com você e te apoiar em um caso de necessidade, assim, porque não é sempre que na faculdade ou no seu bairro ou sua família, principalmente, você vai poder pedir suporte nessa questão, né? Então, na internet você reúne pessoas não só que falem de feminismo, mas de diversos assuntos em torno de interesses comuns, né? Eu acho que é isso que é o grande lance das redes sociais, entendeu? Você conectar com pessoas que também pensam como você ou que podem dialogar com você, sabe? Entendi. Não é todo mundo que... Desculpa. Eva, o que você acha do... Só um minuto, o microfone, por favor. Se hoje em dia, devido a esse movimento feminista que está mais ativo na internet, né,
tendo várias linhas feministas, né, mais agressivas entre aspas, agressivas, desculpa se eu usei esse termo, né? Mas, graças aos meios virtuais, vocês sentem que o meio virtual está mais amigável hoje em dia? Amigável. Cara, mais amigável não é a palavra. Ela é cada vez menos amigável, é isso. A paz, ela se estabelece quando alguém desiste, né, de brigar. E quando as mulheres estavam por baixo, falavam, pô, a gente está agredindo, estamos aqui por cima, tá, não sei o quê. Eu não acho que assim, estou dizendo que os homens são agressivos, mas se a gente faz um passinho para se colocar, tem um passinho de resistência. Fala, peraí, o que é? E vocês estão sendo muito agressivas, vocês estão brigando demais, vocês estão querendo coisa demais, vocês estão opinando demais, vocês estão... Tem uma resistência. Então não é que ficou mais suave, não ficou mais tranquilo, nada. Acontece que a gente está mais fortalecido como para resistir e dizer, não, a gente não concorda. E eu acho que esse é e aí, independente do meio virtual ou não virtual, talvez as mulheres tenham perdido um pouquinho o medo de ser taxada de louca. Entendeu? Você, porra, não, tô brava com isso mesmo, cara. Tipo, não gostei. Assim como a gente tem o direito de ficar brava. Esse humor tá me ofendendo, essa coisa que é machista. A gente um pouco perdeu o medo de dizer como é que a gente já se sentia e não sabia formular bem de onde que vinha aquele incômodo. No Pacífico não tá. É só que a gente tá, tipo, mais disposta a comprar briga, talvez. A networking e não precisa uma briga, pode ser só um toquinho, na medida do possível. Se for só, eu poder falar, putz, cara, essa piada aí foi meio ofensiva. E o cara fala, nossa, desculpa, peraí, vou tirar do ar, desculpa aí, beleza. Não tem briga, entendeu? Agora esse cara fala, você é uma louca, não sei o que, aí tem briga. É isso. Muito bom. A networking de ajuda está melhor, né? E a questão também é que não é toda menina que tem energia para brigar. Tem menina neurodivergente que não aguenta, tem gente que realmente não tem força física, espiritual para poder ir para frente. Então, agora com o networking, a gente consegue, tipo, estou passando por isso, socorro. E aí rola uma sororidade virtual, vamos dizer assim. Sim. Importante. Alguém tem mais alguma questão? Microfone, por favor. É mais um comentário do que uma pergunta. Quando vocês falaram sobre revistas femininas fora do meio mainstream, a gente tem na internet a Capitolina, que é uma revista para meninas, estilo capricho, só que ela tem um viés feminista, eu acho ela fantástica, eu recomendo ela para todas as meninas entre... Eu já ouvi falar, mas infelizmente não consegui ler ainda. O editorial dela é maravilhoso, vale a pena dar uma olhada. Obrigada, que é bem feminista. Estou bem curiosa para Tem ler. revista na internet, ou tem revista também? já tem impressa. Não, ela começou na internet, ela está começando lentamente a ter essa produção física também, o que é bem legal, né? Porque consegue ficar mais acessível. Eu não faço ideia de como está a questão de distribuição disso. Mas ela é muito bacana porque ela tem todas as coisas que as revistas de meninas têm, só que tudo sai da caixinha. Então, não é que nem, por exemplo, uma Capricho que, sei lá, você vê uma matéria no ano inteiro fazendo um editorial de maquiagem para pele negra. Não, né? Eles saem muito da norma e isso é fantástico. E outra coisa que eu achei interessante comentar também, que vocês estavam falando sobre produção de quadrinhos por mães, a gente tem a Mãe Solo. Sim, a Hell Mother, adoro ela, que é maravilhosa. da Thaís Leão, fantástica. A Mãe Solo é ótima. E ela é muito bacana, porque além dela abordar, né, os percalços de você ser uma mãe sozinha, né, tem essa questão também da artista que é a mãe Eu sozinha. gosto muito da maneira como ela expõe a relação do pai. Tipo, ele é um pai incrível, eu vejo várias fotos dele com o filho no Instagram. Mas ele está todos os dias com a criança, ele fica com a criança quando ela tem reunião no outro dia. É maravilhoso, tipo, né? porque na verdade ela quebra todos os paradigmas e ela, assim, aponta, né, todas as feridas e todas aquelas questões que quem é mãe solteira, né? Eu acho uma Então, ela até expressão recrimina complexa. essa história do mãe solteira. Ela recrimina. Solteira é uma condição civil, não tem nada a ver com ter um filho mas sozinha. Essa mulher que tem um filho e ela está socialmente desamparada, né? Sim. Pela família, pelo cara que ajudou na concepção daquela criança.
Então ela realmente aponta tudo isso e ela é extremamente ácida, extremamente sarcástica. Ela é maravilhosa. Recomendo. É uma coisa legal, assim, que esse quadrinho, tipo, de mães, que ele é um universo restrito, não é restrito, porque, né, todos podem, tem muitas mães, mas que ele seja lido por pessoas que não são mães também. Sim, com Porque certeza. a Exato. gente lê, né, tipo assim, Gilbert, é um quadrinho que é sobre o mundo empresarial. Mesmo quem não é do mundo empresarial pode achar engraçado. Então, um homem pode ler um quadrinho sobre a vida de uma mãe e achar graça. Achar que aquilo... que é um universo que é diferente do seu, mas que tem atração. Eu acho super Porque, importante. Assim, a mamãe, óbvio que vai se identificar com uma mãe solteira, uma mãe que passa pelas coisas. Mas tem que que ter uma você desconstrução. vai morrer né? de rir, com aquilo que fala assim, nossa, eu passo por essa situação. Mas a minha, Ou tipo, ai, que bom, não a sou minha só questão eu. é que eu acho que as pessoas, mesmo as que não se identificam com aquilo, elas deveriam ler coisas... Ter conhecimento, pelo diferentes menos. do universo delas, para... Então, eu não Isso é tenho engraçado, filhos, sabe? mas muitos dos meus amigos têm. Vários separados, vários que a mãe cuida mais da criança, o pai sei lá onde está, ou o pai é legal, eles compartilham, mas a mãe acaba ficando mais, ou o pai... Enfim, é um universo que eu acabei conhecendo por experiência própria. Mas eu acho super válido mesmo que tenham quadrinhos de mães escrevendo sobre isso. Por quê? Quem não tem um amigo que tem filho? Quem não tem uma amiga que é mãe solo? Entendeu? Quem não tem um amigo que é um pai, de repente você descobre que o cara é um babaca. Aí ele, porque a minha mulher é louca. Não sei. Você vai no fundo da questão, você vai ver que louco é ele, que é um babaca. Então, assim, claro, com certeza é importante. Até para entender outro ponto de vista. Pra né? Fala entender, assim, nossa, claro. olha como você está tirando aquela mãe de louca, de chata, não sei o quê, mas olha como é que é o sentimento dela. Tipo, Exatamente. Porque senão você vai ser só mais uma pessoa falando, ai, mulher louca. Não é mulher louca. Ser mãe solo é uma coisa que cansa. Ser uma artista que faz as coisas sozinhas também é uma coisa que cansa. Ser uma mulher também lutando para ter o seu trabalho inserido dentro do rolê dos quadrinhos, tudo. Cansa, enche o saco, é difícil. As pessoas têm que entender o nosso lado. E a gente não vai escrever sempre coisa fofinha, não vai escrever sempre coisas agressivas. Entendeu? Então, acho que é isso. Alguém quer fazer mais algum gancho? Eu acho que o que vale ressaltar é, tipo, a nossa briga, principalmente, é pra gente ser visto primeiro como produtora de conteúdo e depois Com como certeza. mulher. E a gente não consegue porque, infelizmente, a coisa de ser mulher vem antes. E Tem não essa adianta barreira. falar que não, porque é verdade. É Porque verdade. o espaço está delimitado, a briga é constante, o que a gente é dito vai ser lido de maneira diferente por a gente ser mulher. Então, primeiro a gente tem que passar por essa briga toda. Então, o meu apelo a todos na plateia é, tipo, consumam mulheres, leiam um quadrinho, leiam um livro. Ao menos sigam- para conhecer, vai. Tentar venham entender um pouco conhecer. como é. Consumam mulheres e respeitem a produção delas. Respeita as manas, respeita as minas, respeita as monas, respeita todo mundo. Alguém tem mais alguma questão? Não? Então, se alguém tiver mais alguma consideração final a fazer, acho que esse é o momento. Eu quero agradecer o Merchan, espaço pode ser? e eu queria dizer que se você é uma mulher que está tem algum tipo de produção, escrita, desenho, e você está em dúvida de que formato fazer, ou se você deve fazer ou não, faça, porque a coisa de você ter um produto pronto com seu nome te serve de contato para você conhecer uma galera, para você abrir o seu networking de produtores de conteúdo, para você participar de espaços como esse, discutindo as nossas questões. Se vocês precisarem de ajuda, pode procurar a gente no Facebook. Procura o grupo das Minas Nerds, procura o grupo do Zine XXX, procura o Minas de Moura, porque a gente dá suporte. E não deixem, não percam energia. Eu sei que é cansativo, mas não percam energia. Resumindo, tamo junto. Tamo junto, vamos fazer esse projeto vingar. E não Carolina? não desacreditem em si mesmas. Eu sou a pior pessoa para falar isso, mas é o meu conselho. Mas eu acho que acreditar em si mesmo é... Cara, no fim você tem que aguentar a barra, o primeiro né? passo. Desacredita, mas termina o projeto antes. Vai até o final. lá, tipo, você não sabe se vai ficar bom, mas faz, entendeu? Eu acho que é fundamental. O projeto bom é filho dos seus 5 projetos meia bocas, então não termina, não É. para. Só fazendo mesmo. Alguma consideração Não, final? eu adorei isso, Cláudia. Você tem algum projeto assim, que está na dúvida de qual? Olha, na dúvida não duvide, faz todos. Está na dúvida se é zine, se é livro, o legal da autopublicação é isso. Você vai testar, algum vai funcionar. Tiragenzinhas pequenas, por favor, galera, porque essas coisas custam dinheiro, caro. dão trabalho.
faz, experimenta, algum vai ser sua cara. O trabalho de encontrar uma identidade artística é demorado mesmo. A gente nunca está completo, então o negócio é ir tentando fazer. E é isso, eu gostei muito do que você falou. A gente quer ter uma voz, uma produção artística, ser visto como produtor artístico, independente de ser mulher ou não, mas... Enfim, para isso É um longo a gente caminho precisa até lá. que todo mundo entenda que aquilo é uma produção artística, independente e boa para ser consumida. Eu queria agradecer muito todas vocês, foi maravilhoso. Procurem elas na internet se vocês quiserem consumir o trabalho ou por curiosidade. Eva Oviedo, Carolina Ito, Cecília Reis e Elmado Lopes. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada pelas questões. Foi maravilhoso. Muito obrigado, Nibes. E este é o fim dessa mesa de debate da terceira edição do Pátio 42. Muito obrigada.